Havendo o número legal, declaro aberta a presença em sessão ordinária da segunda Câmara. Encontram-se presentes, excelentíssimos senhores conselheiros Marisa Serrano e Osmar Jerônimo, bem como representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior, e também o auditor, doutor Célio. Em discussão, a ata número 24, doutor Leandro, desculpa. Em discussão, a ata número 24 da sessão ordinária da segunda Câmara, realizada no dia 24 de novembro de 2015. Os senhores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulado pela pauta. Processo sobre a relatoria da eminente conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta a eminente relatora se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, a eminente representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, conselheiro Irã Coelho das Neves, conselheira relatora Marisa Serrano e conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Nos processos a cargo da conselheira Marisa Serrano, a Procuradoria mantém todos os pareceres emitidos, à exceção do processo 1798/2014, processo esse que a Procuradoria, através deste representante, irá retificar o parecer anteriormente emitido pelo nobre colega Dr. Terto de Moraes Valente. Naquele procedimento ministerial, o colega Terto entendia que o feito encontrava-se passível da emissão do parecer pela ilegalidade e irregularidade e, consequentemente, também pela aplicação de multa por infringências às normas legais que regulamentam a matéria. Ocorre, senhora relatora, que, examinando o processo, nós constatamos que a impropriedade ensejadora do parecer desfavorável naquela oportunidade, quando o doutor Terto emitiu o parecer, ele se limitava à questão apenas da falha na terminologia do objeto, como bem ressalta Vossa Excelência. E uma vez que, quando formalizada, o jurisdicionado responsável fez constar como objeto a contratação de empresa especializada e não o registro de preços, não é? Para a futura contratação. Nessa circunstância, o Ministério Público, naquela oportunidade, através do parecer já mencionado, entendeu que esse ato seria passível da emissão de parecer contrário. Assim, examinando o processo, o Ministério Público, por essa razão, retifica integralmente o parecer anteriormente emitido, opinando, por consequência, pela regularidade e legalidade do pregão presencial número 02/2014, com laço nas disposições esculpidas no artigo 120, inciso 1º, a linha A, da Resolução Normativa 76/2013, e pela regularidade da formalização da ata de registro de preços 01/2014, com fulcro nas disposições inseridas no artigo 120, inciso 3º, da Resolução Normativa TCMS 76/2013. É a retificação que ofertamos neste processo, nos demais, ratificamos integralmente. Com a palavra, a eminente conselheira relatora, Marisa Serrano, para proferir a leitura dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro Osmar Jerônimo, senhor representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio, doutor Leandro, nosso conselheiro substituto, senhores e senhoras. Os processos sobre minha relatoria são os seguintes. Processos 1.798/2014, 14.574 e 13.479 de 2015, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, responsável José Henrique Gonçalves Trindade. São atas de registro de preço número 1 de 2014 e números 10 e 9 de 2015, respectivamente.
O objeto é a locação de máquina de esteira, aquisição de materiais odontológicos, aquisição de materiais de uso hospitalar, respectivamente. Nesses processos, eu tinha deixado de acompanhar o Ministério Público de Contas, agora, com o parecer a favor do Ministério Público de Contas, eu acompanho integralmente a Sexta e o MPC e voto para declarar regular e legal o procedimento licitatório na modalidade de pregão presencial e ata de registro de preço e pela remessa dos autos à inspetoria competente para que permaneçam sobressados até o final da ata. Voto no mesmo sentido dos 5 processos a seguir: o 14.072/2014, do Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o responsável Joenildo de Souza Chaves, é uma ata de registro de preço número 3.031/2014, cujo objeto é desmontagem e montagem de divisórias. Processo 10.429/2015, da Prefeitura Municipal de Miranda, responsável Juliana de Almeida, ata de registro de preço número 11/2015, para aquisição de concreto usinado. Processo 11.091/2015, da Defensoria Pública Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, responsável Paulo Defante, ata de registro de preço número 3/2015, para aquisição de acessórios periféricos e equipamentos de informática. Processos 10.061 e 8.798 de 2015, da Prefeitura Municipal de Terenos, responsável Carla Brandão, ata de registro de preço número 3 e 1, ambas de 2015, cujo objeto é a aquisição de medicamentos e prestação de serviços de transporte de veículos e equipamentos, respectivamente. Quanto aos processos 12.868 e 9.792, ambos de 2014, da Secretaria de Estado de Educação, responsável Marina Helene Badeca da Costa, convênios número 21.117 e 21.112, ambos de 2013, cujo objeto é o transporte escolar em ambos os processos, eu acompanho o entendimento da Sexta e CE e do Ministério Público de Contas e voto pelo julgamento desta prestação de contas como contas regulares. Voto no mesmo sentido no seguinte processo: o 6.795 de 2013, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, responsável Wilson Cabral Tavares, convênio número 7 de 2012, cujo objeto é serviço de engenharia para iluminação de estádio municipal. Quanto ao processo 95.452 de 2011, da Prefeitura Municipal de Costa Rica, responsável Jesus Queiroz Bair, de convênio número 1512 de 2010, cujo objeto é repasse financeiro, eu acompanho o entendimento da Sexta CE e do Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido: pelo julgamento desta prestação de contas de convênio como contas irregulares e pela aplicação de multa regimental ao gestor responsável à época pela celebração e execução do convênio no valor de 50 ofertas. Processo 9.894 de 2015, da Prefeitura Municipal de Miranda, responsável Juliana de Almeida, processo licitatório, o objeto é transporte de passageiro para tratamento de saúde. Eu acolho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório na modalidade de pregão presencial. E voto no mesmo sentido nos 7 processos a seguir, que se refere a procedimentos licitatórios. O 5.611 de 2015, da Secretaria Municipal de Educação de Corumbá, responsável Rosiane Limoeiro da Silva Pires, aquisição de material de consumo é objeto. Processo 4.544 de 2015, da Prefeitura Municipal de Nioaque, responsável Gerson Serpa, cujo objeto é aquisição de materiais elétricos. Processo 5.267 de 2015, da Prefeitura Municipal de Jardim, responsável Ernei Cunha Bazano Barbosa, para aquisição de combustível. Processo 8.593 de 2015, da Prefeitura Municipal de Terenos, responsável Carla Brandão, aquisição de merenda escolar. Processos 14.250 e 10.082, ambos de 2015, da Prefeitura Municipal de Bonito, responsável Leonel Lemos de Souza Brito, cujo objeto é aquisição de veículo automotor, carro e motocicleta e contratação de serviços médicos, respectivamente. Processo 13.841 de 2015, do Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, responsável João Maria Loz, aquisição de veículos. Quanto ao processo 2.779 de 2013, da Prefeitura Municipal de Sete Quedas, responsável Sérgio Roberto Mendes e José Gomes Goulart, cujo assunto é procedimento licitatório para aquisição de emulsão asfáltica, areia grossa, pedrisco e locação de caminhão para ações de tapa, buraco e recapeamento. Acompanho o entendimento da DEAMA, e, divergindo do Ministério Público de Contas, voto no sentido por declarar a regularidade e a legalidade do procedimento licitatório na modalidade de carta-convite e aplicar multa regimental no valor de 30 ferros ao ordenador de despesa pela remessa intempestiva de documentação obrigatória a este tribunal. Voto no mesmo sentido nos 2 processos a seguir. 2.935 de 2015, da Prefeitura Municipal de Miranda,
responsável Marlene Bossé, procedimento licitatório para serviços de mecânica, solda e torno elétrico. Processo 15.744/2014, da Prefeitura Municipal de Bonito, responsável Leonel Lemos de Souza Brito, um procedimento licitatório para consultas de oftalmologia com realização de exames e procedimentos ambulatoriais. Quanto ao processo 2.544/2014, da Prefeitura Municipal de Ladário, o responsável José Antônio Assad Faria, um contrato administrativo número 2 de 2014 para aquisição de materiais escolares. Eu acompanho as manifestações da 6ª Inspetoria de Controle Externo e do Ministério Público de Contas e voto para declarar regular e legal a inexigibilidade de licitação e a formalização do contrato. Processos 10.173 e 10.403, ambos de 2015, da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti, responsável Vladimir de Souza Volk, são contratos administrativos número 2 e 7, ambos de 2015, para aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores e gêneros alimentícios, respectivamente. Eu acompanho as manifestações da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar regular e legal o procedimento licitatório e a formalização do contrato. Voto no mesmo sentido nos 5 processos a seguir. O 10.256/2015, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, responsável José Henrique Trindade, contrato administrativo número 26 de 2015 para aquisição de um veículo ambulância. Processo 10.862/2014, da Defensoria Pública Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, responsável Paulo André Defante, um contrato administrativo número 9 de 2014 para alocação de imóvel. Processo 24.710/2012, da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, responsável Flávio Caiati, contrato administrativo número 114 de 2012 para aquisição de gêneros alimentícios. Processo 15.080 de 2014, da Prefeitura Municipal de Ladário, responsável Jorge José Pinto de Castro, contrato de obra número 49 de 2014 para a construção de pontilhão e galerias de drenagem urbana. Processo 13.922 de 2013, da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, responsável Ludmar Godoy Novaes, contrato de obra número 128 de 2013 para aquisição de moledo para conservação de vias urbanas e rurais. Processo 16.469 de 2014, da Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul, responsável Rudineide Araújo Leal, contrato administrativo número 19 de 2014 para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade e a legalidade do procedimento e inexigibilidade do contrato administrativo e aplicar multa regimental no valor de 30 UFERJ no ordenador de despesa pela remessa intempestiva de documentação obrigatória a este tribunal. Processo 16.753, 2014, do Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, responsável Joenildo de Souza Chaves, contrato administrativo número 1091 de 2014, cujo objeto é a contratação de adolescentes mirins e para a prestação de serviços. Eu acolho os posicionamentos formulados pela CCE e pelo Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade da dispensa de licitação e da formalização do contrato. Processo 15.039 de 2014, da Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul, responsável Rudineide Araújo Leal, é uma nota de empenho 452 de 2014 para aquisição de forro em lã de vidro. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade e a legalidade do procedimento licitatório e da formalização da nota de empenho e aplicar multa regimental no valor de 30 UFERJs ao ordenador de despesa pela remessa intempestiva de documentação obrigatória a esse tribunal. Voto no mesmo sentido no seguinte processo. O 3.364, 2013, da Prefeitura Municipal de Sete Quedas, responsável Sérgio Mendes, contrato administrativo 101 de 2012, cujo objeto é fornecimento de peças e serviços mecânicos. Quanto ao processo 20.017, de 2012, da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, responsável Rudi Paitizold, contrato administrativo número 70 de 2012, cujo objeto é a implantação do sistema pedagógico. Eu acompanho a manifestação da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar irregular e ilegal a execução financeira do contrato e aplicar multa regimental no valor de 50 UFERJs ao ordenador de despesa por infração à norma legal. Processo 23.943 de 2012,
Da Secretaria de Estado de Educação, responsável Marinilene Badeca da Costa, ordem de fornecimento número 20 de 2012 para aquisição de conjunto escolar. Eu acompanho o posicionamento formulados pela CCE e pelo Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a legalidade e a regularidade da formalização da ordem de fornecimento. Processo 23.946 de 2012, da Secretaria de Estado de Educação, responsável Marinilene Badeca da Costa, ordem de fornecimento número 95 de 2012 para aquisição de microcomputadores, impressoras e notebooks. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade e a legalidade da execução financeira da ordem de pagamento. Processo 4.595 de 2015, da Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul, responsável Rudineide Araújo Leal, uma nota de empenho número 3.288 de 2014 para aquisição de correlatos hospitalares. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade e a legalidade da formalização da nota de empenho e de sua execução financeira e aplicar multa regimental no valor de 30 fermes ao ordenador de despesa pela remessa intempestiva de documentação obrigatória a esse tribunal. E, finalmente, o processo 4.664 de 2010, da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, responsável Ailton Stropa Garcia, contrato administrativo número 7 de 2010, cujo objeto é o preparo e fornecimento de alimentação para presos. Eu acolho os posicionamentos formulados pela CCE e pelo Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar a regularidade e a legalidade da formalização do 5º ao 7º termos aditivos ao contrato administrativo. Senhor presidente, as multas fixadas deverão ser recolhidas ao FUNTC e o resultado do julgamento será comunicado às autoridades competentes. Era esse meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios de voto da eminente relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como voto, conselheiro Osmar. Acompanha a relatora. Também acompanha a relatora em todos os processos. Aprovados, vão ao expediente. Processo sob a relatoria do conselheiro Osmar Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o eminente relator se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. A palavra o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro relator, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres. Obrigado. Com a palavra o conselheiro relator Osmar Jerônimo para a leitura dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, conselheira Marisa, senhor representante do Ministério Público de Contas. Os seus processos são o seguinte. O processo 2.784 do ano de 2008, que é referente ao contrato número 18 de 2008, proveniente à concorrência número 1 de 2008, celebrado entre o município de Sidrolândia e a empresa Alto Posto Vacaria Limitada, cujo objeto é o fornecimento de combustível, que está sob a responsabilidade do senhor Dalto Fiuza. Acolho a análise da 4ª Inspetoria e, em parte, o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório e da formalização e do teor do presente contrato, pela ilegalidade e irregularidade do primeiro termo aditivo e da execução financeira do contrato número 18 do ano de 2008, pela impugnação da importância de R$ 12.356,26, que deverá ser ressarcida ao erário municipal, devidamente atualizada, de responsabilidade do senhor Dalto Fiuza, referente à despesa paga sem a devida comprovação fiscal, infringindo a Lei Federal número 4.320 de 64, e a Instrução Normativa deste Tribunal número 17. Pela aplicação de multa no valor correspondente a 80 UFERMs ao senhor Dalto Fiuza, sendo 30 UFERMs pela intempestividade da remessa de documentos a este tribunal e 50 UFERMs em razão da ausência de documento comprobatório de liquidação da despesa realizada. Pela concessão do prazo de 60 dias para que o senhor Dalto Fiuza comprove nos autos o recolhimento da importância impugnada ao erário municipal e da multa aplicada em favor do FUNDC, sob pena de cobrança executiva. O processo 4.981 de 2010, que é referente ao contrato número 64 do ano de 2010, proveniente do pregão presencial número 32 do ano de 2010, celebrado entre o município de Mundo Novo e a empresa D. Júnior Machado Comércio e Serviços, cujo objeto é a locação de caçambas para a coleta, o armazenamento e a retirada de entulhos das ruas e avenidas do município, que está sob a responsabilidade do senhor Antônio Cavalcante.
Eu acolho a análise da 4ª Inspetoria e, em parte, o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade do primeiro termo aditivo ao presente contrato, pela ilegalidade e irregularidade da execução financeira do contrato número 64 do ano de 2010, pela aplicação de multa no valor correspondente a 50 UFERMs ao senhor Antônio Cavalcante, em razão da ausência da nota de anulação de empenho não utilizada, concedendo-lhe o prazo de 60 dias para a comprovação nos autos do recolhimento em favor do FUNTC, sob pena de cobrança executiva. Para o processo 8.244 do ano de 2010, que é referente ao contrato número 131 de 2010, proveniente do pregão presencial número 59, celebrado entre o município de Mundo Novo, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde e a empresa Taurus Distribuidora de Petróleo Limitada, cujo objeto é o fornecimento de combustível, está sob a responsabilidade do senhor Antônio Cavalcante e Rosária Andrade. Eu acolho a análise da 4ª Inspetoria e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade do primeiro termo aditivo ao presente contrato, pela ilegalidade e irregularidade da execução financeira do contrato número 131 de 2010, pela aplicação de multa no valor correspondente a 40 UFERMs, sendo 20 UFERMs ao senhor Antônio Cavalcante e 20 UFERMs à senhora Rosária Andrade, em razão da ausência da nota de anulação do empenho não utilizado, concedendo-lhe o prazo de 60 dias para a comprovação nos autos do recolhimento em favor do FUNDC, sob pena de cobrança executiva. Para o processo 1573 do ano de 2011, que é referente ao contrato número 32 de 2011, proveniente do pregão presencial número 3 de 2011, celebrado entre o município de Mundo Novo e a empresa Daniel Messias de Moura FE, cujo objeto é a alocação de veículos para o transporte de alunos das redes municipal e estadual de ensino, está sob a responsabilidade do senhor Antônio Cavalcante. Eu acolho a análise da 4ª Inspetoria e, em parte, o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade do termo de apostilamento número 1 de 2011 ao presente contrato, pela ilegalidade e irregularidade da execução financeira do contrato número 32 de 2011, pela aplicação de multa no valor correspondente a 100 UFERMs ao senhor Antônio Cavalcante, em razão da ausência dos documentos comprobatórios do pagamento da despesa realizada em sua totalidade e das anulações dos empenhos não efetivados, infringindo a Lei Federal número 4.320 e a Instrução Normativa desse Tribunal número 35, concedendo-lhe o prazo de 60 dias para a comprovação nos autos do recolhimento em favor do FUNTC, sob pena de cobrança executiva. Para o processo 5.039 de 2011, que é referente ao contrato número 13 de 2011, proveniente da concorrência número 5 de 2010, celebrada entre o município de Batayporã e a empresa Silvia e Salveço Limitada, cujo objeto é o fornecimento de gasolina comum para a Prefeitura e está sob a responsabilidade do senhor Edson Ibrahim. Eu acolho a análise da 4ª Inspetoria e, em parte, o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade da formalização e do teor do presente contrato, pela ilegalidade e irregularidade da execução financeira do contrato número 13 de 2011, pela aplicação de multa no valor correspondente a 100 UFERMs ao senhor Edson Ibrahim, em razão da ausência de controle no abastecimento do combustível, concedendo-lhe o prazo de 60 dias para a comprovação nos autos do recolhimento em favor do FUNTC, sob pena de cobrança executiva. Para o processo 5.038 de 2011, que é referente ao contrato número 15 do ano de 2011, proveniente da concorrência número 5 de 2010, celebrada entre o município de Batayporã e a empresa SS Comércio de Derivados de Petróleo Limitada, cujo objeto é o fornecimento de óleo diesel para a Prefeitura e está sob a responsabilidade do senhor Edson Ibrahim. Processo número 5.034, que é 5.034 do ano de 2011, referente ao contrato número 14 de 2011, proveniente da concorrência número 5 de 2010, celebrada entre o município de Batayporã, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, a empresa Silvia e Salveço Limitada, cujo objeto é o fornecimento de gasolina comum, está sob a responsabilidade do senhor Edson Ibrahim. Acolho em parte a análise da 4ª Inspetoria, bem como o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade da formalização e do teor do presente contrato e do primeiro termo aditivo, pela ilegalidade e irregularidade da execução financeira do contrato número 14 do ano de 2011, pela aplicação de multa no
no valor correspondente a 100 UFERMs ao senhor Edson Ibrahim, em razão da ausência de documento comprobatório e da efetiva liquidação da despesa, infringindo a Lei Federal nº 4.320, do ano de 64, concedendo-lhe o prazo de 60 dias para comprovação nos autos do recolhimento em favor do FUNTC, sob pena de cobrança executiva. Processo 73.488, que é do ano de 2011, que é referente ao contrato número 17 do ano de 2007, proveniente do pregão presidencial número 67 de 2007, celebrado entre o município de Campo Grande, por intermédio da Fundação Municipal de Cultura e a empresa KM Segurança Limitada, cujo objeto é a prestação de serviços de segurança desarmada e está sob a responsabilidade da senhora Solimar de Almeida. Eu acolho a análise da 4ª Inspetoria e, em parte, o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório, pela ilegalidade e irregularidade da formação e do teor do presente contrato, pela legalidade e regularidade da execução financeira do contrato número 17 de 2007, pela aplicação de multa no valor correspondente a 90 UFERMs à senhora Solimar de Almeida, sendo 60 UFERMs em razão da ausência do documento que comprova a publicação resumida do contrato na imprensa oficial e 30 UFERMs pela intempestividade na remessa de documentos a este tribunal, concedendo-lhe o prazo de 60 dias para a comprovação nos autos do recolhimento ao FUNTC, sob pena de cobrança executiva. Para o processo número 1968, que é do ano de 2013, é referente ao contrato 12 de 2010, proveniente do pregão presidencial número 2 de 2010, celebrado entre o município de Japorã e a empresa Renner dos Reis Ramos Transporte, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar, está sob a responsabilidade do senhor Rubens Marinho. Eu acolho em parte a análise da 4ª Inspetoria, bem como o parecer do Ministério Público de Contas e voto, pela ilegalidade e irregularidade do procedimento licitatório, pela legalidade e regularidade da formação e do teor do presente contrato e da sua execução financeira, pela aplicação de multa no valor a 100 UFERMs ao senhor Rubens Marinho, sendo 40 UFERMs em razão da ausência de documentos obrigatórios para apreciação da regularidade da licitação, 30 UFERMs em face do não atendimento à intimação desse tribunal, 30 UFERMs pela intempestividade na remessa de documentos, concedendo-lhe o prazo de 60 dias para a comprovação nos autos do recolhimento em favor do FUNTC, sob pena de cobrança executiva. E pela recomendação ao responsável pelo órgão no sentido de observar com maior rigor os dispositivos legais a serem aplicados nas futuras contratações. Em todos os processos citados, senhor presidente, os interessados serão intimidados do resultado de julgamentos. São os meus votos, excelência. Em discussão, relatórios de voto do eminente relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa? Com o relator em todos os seus votos? Também acompanho o relator em todos os processos. Aprovados. Vão ao expediente. Processo sobre a relatoria destes conselheiros, quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Os processos a meu cargo relatarei em conjunto. Antes, porém, me permito retirar de pauta para reexame o processo de número 6.677/2013 da Prefeitura Municipal de Paranaíba. Com a palavra, representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres. Passa então, senhores conselheiros, a leitura dos meus relatórios e votos. Processo número 10.275/2013, que trata do termo de ajuste número 4/2012, celebrado entre o município de Cacilândia, representado pelo senhor Carlos Augusto da Silva, e a APAI de Cacilândia. O voto propõe a seguinte decisão: pelo julgamento da mencionada prestação de contas como contas regulares com ressalva, em razão da omissão da concedente em atender às questões formais levantadas no curso da instrução processual, pela aplicação de multa no valor equivalente a 50 UFERMs, sob a responsabilidade do senhor Carlos Augusto da Silva, e pela recomendação aos atuais ordenadores de despesa, no sentido de que adote providências administrativas com vista à melhor observância da instrução dos processos encaminhados a esta Corte. No processo 20.900/2011, tendo como objeto o convênio número 11.996/2008, celebrado entre o DETRAN
representado pelo senhor Carlos Henrique Santos Pereira, e o município de Amambai. O voto acolhe o parecer ministerial e foi proferido nos seguintes termos: pelo julgamento da presente prestação de contas como contas regulares e pela quitação ao ordenador de despesa. Esse mesmo voto para os processos de números 3.865/2013, que trata do convênio número 167/2011, entre a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, sob a responsabilidade da senhora Maria Cecília Mêndola da Mota, e a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Dr. Plínio Barbosa Martins, e 715/2014, relativo ao convênio número 28/2013, entre o município de Aparecido do Taboado, representado pelo senhor José Robson Samara Rodrigues de Almeida, e a Fundação Municipal de Educação e Cultura de Santa Fé do Sul. Com relação ainda ao processo número 20.900/2011, do DETRAN, solicita a senhora chefe da Secretaria das Seções que proceda à alteração do item 1 do voto, para o fim de registrar o número do convênio como sendo 11.996/2008, Proju. Já no processo número 6.492/2013, que abriga o termo de ajuste número 11/2012, tendo como conveniente o município de Cacilândia, representado pelo senhor Carlos Augusto da Silva, e como convenada a Associação Comunitária e Cultural Shalom. O voto acolhe o parecer ministerial e propõe a decisão nos seguintes termos: pelo julgamento da referida prestação de contas como contas irregulares, em razão da aplicação dos recursos públicos em objeto alheio ao interesse público, pela impugnação no valor integral do repasse na importância de R$40 mil, dada a ilegitimidade da aplicação, e pela aplicação de multa no valor equivalente a 200 UFERMs, sob responsabilidade do senhor Carlos Augusto da Silva. Processo número 11.363/2013, pertinente ao termo de ajuste número 3/2012, firmado entre o município de Cacilândia, sob a titularidade do senhor Carlos Augusto da Silva, e o Conselho Municipal de Cidadania e Segurança Pública de Cacilândia. O voto é no seguinte sentido: pelo julgamento da citada prestação de contas como contas irregulares, em razão da ausência dos documentos relativos à liberação dos recursos, e pela aplicação de multa no valor equivalente a 100 UFERMs, sob a responsabilidade do senhor Carlos Augusto da Silva. Por sua vez, no processo número 119.039, de 2012, referente ao pregão presidencial número 30/2012, realizado pelo município de Água Clara, sob a responsabilidade do senhor Edivaldo Alves de Queiroz, o voto acompanha o parecer ministerial no sentido de que seja prolatada a seguinte decisão: pela legalidade e regularidade com ressalva do procedimento licitatório, em face do não encaminhamento do subanexo 17, pela recomendação ao responsável a fim de que encaminhe a esta Corte de Contas o documento não acostado aos autos para análise na fase subsequente, bem como pela adoção de providências visando ao atendimento das instruções vigentes que trata da remessa de documentos, e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento das contratações dele derivadas. Quanto ao processo número 118.719/2012, que cuida do contrato número 105/2012, pactuado entre o município de Água Clara, sob a responsabilidade do senhor Edivaldo Alves de Queiroz, e a empresa de pequeno porte, Anete Ribeiro Estorquilo. O voto concorda com o parecer ministerial no sentido de que seja prolatada a seguinte decisão: pela irregularidade e ilegalidade do procedimento licitatório e da formalização contratual, em face do não encaminhamento do comprovante da publicação ou de fixação do convite e do subanexo 17, pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 UFERMs, sob a responsabilidade do senhor Edivaldo Alves de Queiroz, por infração à norma legal, e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. Voto nesse mesmo sentido para os processos de números 23.427/2012 e 24.742/2012, também do mesmo município e titular responsável, e que trata dos contratos números 26/2012 e 4/2012, firmados respectivamente com as empresas Portal dos Eventos Produções Artísticas Limitada e Agile MS Informática Limitada. Já no processo número 13.601/2014, referente ao contrato número 61/2014, pactuado entre o município de Anaurilândia, representado pelo senhor Wagner Alves Guirado, e a microempresa CMT Informática e Software Limitada, o voto acolhe a opinião ministerial e propõe o seguinte julgamento: pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório e da formalização contratual, e pelo retorno dos autos da segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. O mesmo voto para os processos números 2.501 de 2013, que cuida do contrato número 99/2012, entre o município o Fundo Municipal de Saúde de Cacilândia, sob a responsabilidade da senhora Débora Queiroz de Oliveira Marim, e a empresa Guaíra Comercial Limitada, e 23.705/2012, concernente ao contrato número 3/2012, entre a Câmara Municipal de Água Clara, sob a responsabilidade do senhor Valdeir
Pedro de Souza, e a empresa Sigma, Assessoria de Gestão em Gestão Pública Limitada. Já no que concerne ao processo número 1832/2013, tendo como referência o contrato número 88/2012, do qual fazem parte, de um lado, o município de Cacilândia, sob a titularidade do senhor Carlos Augusto da Silva, e de outro, a microempresa Leandro Carlos Barbosa Dias. O voto acompanha o parecer da Procuradoria-Geral de Contas e propõe o julgamento com o seguinte teor: pela regularidade e legalidade da formalização contratual, pela regularidade e legalidade com ressalva da etapa de execução financeira em face da remessa intempestiva dos documentos a esta Corte e pela recomendação ao atual responsável a fim de que adote providências visando o atendimento das instruções vigentes contra a remessa de documentos a este Tribunal. Processo número 16.868/2012, que trata do contrato número 174/2011, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de Pedro Gomes, tendo como ordenadora de despesa a senhora Vilmárcia Barbosa de Souza, secretária municipal de saúde, e a microempresa Argentino Combustíveis Limitada. O voto é no seguinte sentido: pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização contratual em face da remessa de documentos ilegível, pela recomendação à responsável a fim de que encaminhe a esta Corte cópia legível da publicação do extrato de contrato para análise na fase subsequente, bem como pela adoção de providências visando ao atendimento das instruções vigentes quanto à remessa de documentos e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. Por sua vez, no processo número 1601/2011, atinente ao contrato número 87/2011, tendo como contratante a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação de Campo Grande, representada pelo senhor João Antônio Demarco e Semi Alves Ferraz, e como contratada a empresa Real Food Alimentação Limitada. O voto propõe a esta coluna da Câmara a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro ao quinto termos aditivos e assim também quanto à etapa da execução financeira. Processo número 7.801/2010, referente ao contrato número 130/2010, celebrado entre o município de Rio Verde de Mato Grosso, tendo como ordenadores de despesas os senhores William Douglas de Souza Brito e Mário Alberto Kruger, e a empresa Bertin Advogados Associados. O voto acolhe o parecer ministerial no sentido que seja proferido o seguinte julgamento: pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro termo aditivo e pela irregularidade e ilegalidade da execução financeira em razão do não encaminhamento dos documentos relativos à prestação de contas e pela aplicação de multa individualizada no valor equivalente a 100 UFERMs aos responsáveis senhores William Douglas de Souza Brito e Mário Alberto Kruger, por ato praticado com grave infração à norma legal. Voto nesse mesmo sentido para o processo 2507/2010, que abriga o contrato número 6/2010, entre o município de Cuxim, sob a titularidade da senhora Dinalva Moura, e a empresa Central Comércio e Combustíveis Limitada. Nesse processo ainda foi impugnada a importância de R$ 5.330,16, em virtude do pagamento realizado sem a devida comprovação fiscal. Já no processo número 69.692/2011, que trata do contrato número 75/2011, firmado entre o município de Alcinópolis, representado pelos senhores Manuel Nunes da Silva e Alcino Fernandes Carneiro, e a microempresa David Oliveira Furtado, o voto é no seguinte sentido: pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização do primeiro e segundo termos aditivos, tendo em vista a intempestividade na remessa a esta Corte de Contas, pela regularidade e legalidade da fase correspondente à execução financeira e pela recomendação ao atual ordenador de despesa no sentido que adote providências visando ao atendimento das instruções que trata dos prazos fixados para a publicação dos atos oficiais. Com relação ao processo número 5.633/2013, que abriga o contrato número 15/2013, celebrado entre o município de Cacilândia, sob a responsabilidade do senhor Carlos Augusto da Silva, e a microempresa AC Limão e Companhia Limitada. O voto propõe a decisão consubstanciada nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade da etapa da execução financeira do contrato. Esse mesmo voto para os processos 24.060/2012, pertinente ao contrato número 171/2012, entre o município de Três Lagoas, sob a responsabilidade da senhora Márcia Moura, e a microempresa Campos e Oliveira Comercial Limitada, e 106.045/2011, que cuida do contrato número 92/2011, entre o município de Sonora, sob a responsabilidade do senhor Zelir Antônio Magione, e a empresa de pequeno porte Piquiri Materiais de Construção Limitada. Processo número 6.353/2011, correspondente ao contrato número 3/2011, tendo de um lado a Câmara Municipal de Sonora, representada pelos senhores
Laudira Abreu da Rosa e Jansen Peixoto Barbosa, e a empresa Inteco Tecnologia e Informática Coxim Limitada. O voto concorda com o parecer ministerial no sentido que seja prolatada a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização do quarto termo aditivo, em razão da intempestividade na remessa a essa Corte, pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 UFERMs, imputado ao ordenador de despesas, senhor Jansen Peixoto Barbosa, por infração à norma legal, pela recomendação ao atual ordenador de despesas no sentido de que adote providência administrativa visando a melhor observância dos prazos para a remessa de documentos a esta Corte, e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. No que tange ao processo número 5.285/2010, que trata do contrato número 38/2010, firmado entre o município de Rochedo, tendo como ordenadores de despesas os senhores Adão Pedro Arantes e João Cordeiro, e a empresa OK Comunicação Limitada, o voto acolhe o parecer ministerial e propõe o julgamento nos seguintes termos: pela irregularidade e ilegalidade da formalização do primeiro termo aditivo, editado com o propósito de correção dos termos de preâmbulo contratual em explícita afronta ao artigo 62 da Lei Federal 8666/93, pela irregularidade e legalidade da execução financeira, visto que, embora corretos os seus valores, esses se ampararem em instrumentos contratual inidôneo, e pela aplicação de multa no valor correspondente a 50 UFERMs ao senhor Adão Pedro Arantes, por grave infração à norma legal, e 30 UFERMs ao senhor João Cordeiro pela omissão do dever de prestar contas. Quanto ao contrato número 5.360/2010, relativo ao contrato número 78/2010, celebrado entre o município de Pedro Gomes, tendo como responsável a senhora Maura Teodoro Jajá e Francisco Vanderlei Mota, e a empresa Costa Consultoria e Assessoria Empresarial Limitada. O voto acompanha a opinião do Ministério Público de Contas e propõe o seguinte julgamento: pela irregularidade e ilegalidade da formalização do primeiro e segundo termos aditivos em razão do não encaminhamento do comprovante da publicação do respectivo extrato, pela aplicação de multa no valor equivalente a 100 UFERMs, imputada à ordenadora de despesas, senhora Maura Teodoro Jajá, por infração à norma legal, representada pela prática de atos embasados em decisão julgada ilegal e irregular, e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. Processo número 4.004/2010, tendo como referência o contrato número 16/2010, pactuado entre o município de Sonora, sob a responsabilidade do senhor Zerir Antônio Magione e a microempresa Benigno Cabaleiro e Companhia Limitada. O voto é no seguinte sentido: pela regularidade e legalidade da formalização contratual, da formalização do primeiro ou terceiro termos aditivos e da fase relativa à execução financeira. Para o processo número 4.582/2008, tendo como objeto o contrato número 24/2008, celebrado entre o município de Água Clara, sob a responsabilidade dos senhores Edivaldo Alves de Queiroz e Silas José da Silva, e a microempresa E.S. Santos. O voto proferido acolhe o parecer ministerial e propõe a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro, segundo, terceiro e quinto termos aditivos, em razão do não encaminhamento do comprovante da publicação do respectivo extrato, pela aplicação de multa individualizada no valor equivalente a 100 UFERMs, imputados aos ordenadores de despesas, senhores Edivaldo Alves de Queiroz e Silas José da Silva, por infração à norma legal representada pelo não encaminhamento do documento relativo ao termo aditivo número 4, e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. Ainda acerca desse processo, solicita a senhora diretora da Secretaria das Seções que modifique a redação do item 1 do voto na parte que menciona pela regularidade e legalidade, passando a constar pela irregularidade e ilegalidade. Processo número 3.856/2010, atinente ao contrato número 38/2010, firmado entre o município de Cuxim, tendo como responsáveis Dinalva Mourão e Aloysio São José, e a microempresa Roseni Lemos da Silva. O voto concorda com o parecer da Procuradoria-Geral de Contas e propõe o julgamento nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro ou terceiro termos aditivos e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. Voto nesse mesmo sentido para o processo 9.453/2013, que trata do contrato número 187/2013, entre o município de Três Lagoas, representado pelas senhoras Márcia Moura, prefeita, e Eliane Cristina Figueiredo Brilhante, secretária municipal de saúde, e a empresa de pequeno porte Molina e Campos Limitada. Por sua vez, no processo número 6.994/2009, que cuida do contrato administrativo de adesão ao contrato corporativo número 19/2008,
celebrada entre a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, sob a responsabilidade do senhor Geraldo Garcia Orti, e a empresa Mídia Nova, Estratégia em Comunicação Limitada. O voto acompanha o parecer do Ministério Público de Contas, no sentido de que a decisão seja prolatada da seguinte forma: pela extinção do referido contrato de adesão, tendo em vista que a movimentação financeira foi executada nos autos do processo número TC 4118/2008. Esse mesmo voto para os processos 7013/2009 e 7014/2009, que tratam dos contratos de adesão ao mencionado contrato corporativo, firmados, respectivamente, pela AGPEM, Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul, sob a responsabilidade do senhor Hilton Vilaçante Romero, e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, sob a titularidade do senhor Ociel Ortiz Elias. Já no processo número 8.606/2010, tendo como objeto o contrato número 109/2010, firmado entre o município de Sonora, representado pelo senhor Zelida Antônio Magione, e a empresa de pequeno porte, Ilume Arquitetura Limitada, o voto é no seguinte sentido: pela irregularidade e ilegalidade da execução financeira do contrato, visto que, embora esteja exata em todos os seus termos, essa se encontra amparada em procedimento licitatório julgado ilegal e irregular. Por derradeiro, no processo número 3.545/2015, que trata do pregão presencial número 62/2014, levado a efeito pelo município de Itaquiraí, sob a responsabilidade do senhor Ricardo Favaro Neto, do qual resultou a ata de registro de preço número 4/2014, o voto foi proferido nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade com ressalva do procedimento licitatório e da formalização da ata de registro de preço, em face do não envio do subanexo 17, exigido pela Instrução Normativa número TC 76/2013. Pela recomendação ao atual responsável, a fim de que encaminhe o referido documento para análise na fase subsequente, bem como pela adoção das providências visando ao atendimento das instruções vigentes quanto à remessa dos documentos a esta Corte, e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento das contratações dele decorrentes. Neste feito, ainda solicita a senhora diretora da Secretaria das Seções que considere a seguinte alteração no item 5 do voto, onde constou da execução financeira, passe a constar das contratações dele decorrentes. Por fim, a intimação do julgamento e o recolhimento das penalidades ora aplicadas deverão ser providenciados na forma regimental. São os votos, senhores conselheiros, que coloco em discussão. Senhor presidente, Pois não. eu gostaria de fazer dois comentários acerca de processos que, durante esse ano, me levaram a pensar um pouco mais de como nós poderíamos fazer para melhorar a nossa atuação no ano que vem. Um é sobre convênios. Vossa Excelência mencionou aí o convênio 6.492/2013 de Cacilândia. E analisando os convênios, trabalhando com o terceiro setor, com entidades, com ONGs, nós estamos discutindo aqui sempre o requisito formal e o plano de trabalho. Mas, senhor presidente, em nenhum momento a gente tem procurado verificar o efetivo exercício dessas entidades. Há algumas que são de nome conhecido, que todo mundo sabe que tipo de entidade é, tipo a PAI, Pestalozzi, mas há outros nomes que aparecem nos processos que nós não temos o mínimo conhecimento da existência efetiva dessas entidades. Eu não estou dizendo aí só o registro formal no cartório de pessoas jurídicas. Eu estou dizendo da existência efetiva delas. Eu li alguma reportagem esses dias e no país, todos devem ter visto até uma rede de televisão colocando, de entidades que existem, há o registro, mas efetivamente elas não atuam e não existe realmente. Eu não estou discutindo ainda nem o mérito, nem a qualidade dos serviços que elas prestam. Para isso, estou só discutindo a existência real delas. Eu acho que, numa segunda etapa, nós poderíamos ver aí a questão do mérito, da qualidade do serviço que presta, o valor por cada criança que é atendida, ou por cada idoso, ou pela ação que essas entidades desenvolvem. Mas eu acredito que, senhor presidente, que talvez a gente pudesse debruçar um pouquinho mais no ano de 2016 sobre a questão dos convênios. Bom, essa era uma questão. E a segunda é sobre as consultorias, que é algo que sempre, em geral, tem nos oposto ao Ministério Público de Contas, e é outra questão aqui que eu acredito que a gente poderia
refinar a nossa análise, hoje nós discutimos as questões formais, né? O relatório, que, pelo menos, acho que quase todos os conselheiros pedem um relatório das atividades desenvolvidas, mas nós não discutimos, senhor presidente, a melhoria da gestão administrativa das entidades pelas quais elas prestam serviços. Por exemplo, Vossa Excelência hoje analisou a Câmara de Água Clara numa consultoria contábil, que é o fulcro maior desse nosso Tribunal de Contas. E há consultorias que estão há 2, 3 anos trabalhando com uma entidade, com um órgão como esse, e que a gente continua tendo os mesmos erros, os mesmos problemas, nós votando irregularmente e etc. Tal. Quer dizer, qual é a aferição nossa da efetiva qualidade do serviço que essas auditorias estão prestando? Eu sou amplamente favorável às auditorias, às consultorias, desculpe. As consultorias, eu acho que no mundo de hoje não dá para órgãos e entidades com os servidores que têm, ter a expertise em todos os assuntos. Mas eu acredito que talvez para 2016 nós pudéssemos melhorar um pouquinho a verificação, de alguma forma, da melhoria efetiva do serviço da gestão prestado por essas consultorias aos nossos municípios, principalmente naquelas que são o fulcro do nosso atendimento aqui. Eu queria fazer essas dois alertas para 2016, quem sabe nós possamos trabalhar juntos nessa questão. E também, senhor presidente, eu queria fazer um agradecimento especial a Vossa Excelência, ao conselheiro Osmar, ao nosso representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio, por esse ano de 2015, já que essa é a nossa última reunião. Agradecer muito a participação e, oxalá, nós possamos estar juntos em 2016. E desejar um bom fim de ano a todos os senhores e a todos aqueles que nos veem e nos acompanham hoje aqui. Era isso, senhor presidente. Continua a discussão. Eu gostaria só de observar, conselheira Marisa, acho pertinente a observação de Vossa Excelência. Quanto ao primeiro tópico dos convênios, acho que a gente teria uma dificuldade de proceder a esse nível de detalhamento a que se refere Vossa Excelência, embora entenda necessário. Porque a Prefeitura está prestando contas. Papel oficial, assinatura do prefeito, dos secretários, tem fé pública. Se eles estão prestando contas desses recursos aplicados, subentende-se, ou pelo menos espera-se, que essas entidades de fato existam. Porque aí seria o caos, a Prefeitura fazer um convênio com alguma instituição inexistente e depois vem prestar conta dizendo que os recursos foram legalmente aplicados e encaminha documentos que, numa análise superficial, vamos dizer, a gente tem que aceitar porque está sendo encaminhada pelo prefeito. Então, acho que a gente tem uma dificuldade, mas não quero dizer com isso que não mereça um estudo aprofundado da situação disso. Não sei, me parece que seria o caso da gente estabelecer um convênio, alguma forma de parceria, para que, por exemplo, a gente vende um terreno de um determinado valor, o cartório, ao escriturar aquele terreno, informa a Receita Federal, automaticamente, informa a Receita Federal. No seu ajuste de contas, no final do exercício, se você não declarou aquela venda, a Receita vai te tributar, porque o cartório informou. Então, seria o caso da gente tentar fazer uma parceria com esses órgãos de registros, além da junta comercial, os cartórios, para que nos informasse a existência dessa. Ou talvez, se me permite, senhor conselheiro, que nas nossas verificações de auditoria, essas entidades que são desconhecidas, pelo menos nossa aqui, que os nossos auditores procurassem saber se existem. Eu estou colocando isso porque nós estamos vendo nas televisões que prestam conta, tudo certinho, mas a hora que vão lá olhar se existe, não existe. Tem uma mecânica no lugar de uma entidade filantrópica, tem... uma residência. Uma residência que não tem. Então, eu acho que talvez os nossos auditores pudessem ficar mais alertas para essa questão. Essa providência a gente deve tomar de imediato. Assim que a equipe for fazer ou uma auditoria ou uma inspeção, que pudesse, de fato, visitar
essas instituições para ver se fisicamente, pelo menos, existem. Essa entidade que Vossa Excelência, por exemplo, analisou hoje, é uma entidade chamada Shalom. Eu não conheço. Pode ser uma entidade, deve ser uma entidade idônea, séria, que faça um excelente serviço. Mas como a gente não conhece, era bom a gente procurar saber. Quanto ao segundo item das consultorias, eu estou plenamente de acordo com Vossa Excelência. Também me parece que a gente tem que utilizar do CRC estadual. Eu me lembro aqui, tem um processo que está no gabinete há algum tempo, do município de Deodápolis, onde foi contratada uma assessoria contábil, já de muito conhecida pelo tribunal, pelos maus serviços prestados, recebeu o serviço, não prestou serviço, e a prefeita está sendo caçada por isso. Então, vem ela agora consultar se ela pode contratar uma outra auditoria para fazer o serviço. O tribunal não pode endossar que ela gaste duas vezes, e mal gasta, para o mesmo serviço. A sugestão e orientação que nós demos era que ela entrasse com ação, né, contra a primeira consultoria para ver ressarcido os valores pagos. Agora, na assessoria jurídica, nem tanto. Vi agora aqui o doutor Bertinho, uma consultoria que eu vi aqui em Cuxim, salvo engano, Rio Verde, é um juiz de direito aposentado e tem outras consultorias aí. Mas na área contábil, que me perdoa, meu amigo Zé Carlos, a situação é complicadíssima. É complicado. O Zé Carlos é o protetor dos contadores aqui, mas na assessoria contábil eu tenho muita restrição. E, encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheira Marisa. Com o relator. Conselheiro Osmar. Acompanho o relator. Aprovados. Vão ao expediente. Com a palavra, os senhores conselheiros representantes do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Eu gostaria apenas de, a título de prestação de contas para os colegas do Ministério Público, informar, como bem lembrou a conselheira Marisa, essa é a nossa última sessão de 2015. A nossa Câmara julgou em 2015, conselheira Marisa, conselheiro Osmar, procurador Dr. João Antônio, em 25 sessões ordinárias, 2.019 processos. Então, deu uma média de 80 processos por sessão. Eu levantei, historicamente, nos anos anteriores, acho que é a maior média. Então, me dou por satisfeito e quero atribuir isso à colaboração da conselheira Marisa, do conselheiro Osmar e do Ministério Público, na pessoa do nosso grande e querido amigo, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior. E esperamos também, conselheira Marisa, que ano que vem podemos estar nesta mesma sentada com a senhora e com o eminente conselheiro Osmar. Por último, quero agradecer toda a equipe da Secretaria das Sessões, particularmente na pessoa da nossa querida diretora-geral, Alessandra Ximenes, que sempre carinhosamente, muito educada, aqui nos tem atendido. Mas um abraço a todos os funcionários da querida Secretaria das Sessões. Ao nosso gabinete, na pessoa do Zé Carlos, também agradeço a colaboração. E do mais desejar a todos, sim. Nosso pessoal do som, que esteve conosco durante todo esse tempo. Bem lembrado, bem lembrado. Lá eu sei que existe lá o nosso amigo professor de snooker do Estado, é um representante do Campeonato Brasileiro, o Léo, e o demais pessoal do som. E a todos que acompanham aqui, o doutor Paquera, o Horizon, nosso muito obrigado e desejar que o ano 2016, no mínimo, seja melhor do que 2015. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimental. Está encerrado.